Hum. Vocês estão conseguindo ver os slides? Tô vendo normal. Isso, é. Mas tá vendo Sim, slide? tá dando para ver. Ai, ai. Podemos? Calma aí, professor. Ah. Ih, deu um... Vou começar, tá? Pode falar, professor? Pode, filho? Pode. O que aconteceu, professora? Era intervalo? Não. Ah, tá. Saiu de repente? É porque o Zoom, esqueci de avisar. O Zoom, ele é assim, quando completa 40 minutos, ele sai. Aí a gente precisa voltar de novo no mesmo link, ou hoje a gente disponibiliza um outro link, entendeu? Ah, entendi. São 40 minutos, né? Isso. Aí eu vou dar esses 40 minutinhos, depois eu dou um tempinho para vocês. A gente vai sair fora do nosso horário um pouquinho. Mas aí depois eu dou 10 minutinhos finalizando esse link, né? Esses 40 minutinhos, depois eu dou 10 minutinhos e a gente vai até 9h30. Tudo bem? Tá bom. Ok. Isso aí que... Você vai dar aula agora? Vou dar aula agora. Ah, entendi. Tá bom. Então a gente vai começar a falar agora um pouquinho. Vocês estão vendo os slides? Sim. Forma de transmissão? Uhum. Então, vamos lá. Quais são as formas de transmissão, né? Que é transmitido de um paciente para o outro, né? Como é que é feito isso? Então, nós temos a forma de agente infeccioso, né? Quem são esses agentes infecciosos? Né? São bactérias, vírus, fungos, protozoários e parasitas. Hoje, né? O vírus, né? A gente tem aí do Covid, né? Que ele é transmitido através, né, de vírus, tá? Tuberculose é através de bactérias, né? Fungos, né? A gente acaba tendo aí através, né, das alergias da vida e assim sucessivamente. Agora, quem é que transmite, né, esses fungos, essas bactérias, esses vírus, esses protozoários? Tá? São as pessoas, através de água. Deixa eu só ajeitar um negócio que está me incomodando aqui. Ó. Uhum. Eu não estou conseguindo ver vocês direito, está me incomodando. Espera que vai voltar.
É porque eu fechei a página. Meu Deus. Entre hoje e amanhã, eu coloco para vocês o vídeo no portal, tá bom? Uhum. Por quê? Deu algum problema aí, professora? Não, eu digo vídeo, essas aulas gravadas. Ah, tá. Sim, Tá? sim. Tá bom. Eu sempre finalizo lá. Liberado no portal a aula, do dia tal, e vai estar sempre explicadinho qual é o dia que eu lecionei, tá bom? Tá bom. Agora sim. Então, ó, a gente tem, né, como fonte, né, que são as águas, pessoas. Então, pessoa, a gente acaba colocando aí como bactérias e vírus, né, que é uma transmissão que a gente acaba passando de pessoa para pessoa. Água, muitas das vezes, são as águas que estão contaminadas, tá? Soluções, medicamentos ou até mesmo equipamentos, vou dizer para vocês, através da asepsia ou é a antisepsia que eu acabo levando as infecções? Asepsia. Tia, É asepsia? Antisepsia. Antisepsia. E asepsia. Tem certeza? Acho que é antisepsia, professora. Anti ou a? Eu Eu acho que é asepsia. É a Eu acho que é asepsia, asepsia. que é o objeto, Foi logo leva pelo objeto. Eu tenho certeza, asepsia. isso, é assim que eu gosto. Nossa. Professora. Asepsia, excelente. Boa. Asepsia. Asepsia, acertamos. Isso. A porta de saída é aquilo ali que está saindo, né? Que são através de excreções, secreções, gotículas. Professora, Oi? fecha aí os áudios, pelo amor de Deus. Eu nem consegui ouvir sua pergunta. Tá, peraí. Travou. Acho que foi, né? Então, ó, a porta de saída é aquilo ali que a gente vai estar o quê? Tendo como fonte de saída para poder estar disseminando. Hoje, qual é a porta de saída, né, que a gente tem, que é a transmissão por Covid? É através de quê? Fluido. Hã? Gotículas. Gotículas, excelente, que é através da gotícula. Gotículas, Só que aí a gotículas. gente acaba tendo o quê? Contato direto ou indireto, tá? Conforme a gente tem esse contato direto ou indireto, é onde nós temos a proliferação de micro-organismos aí sendo disseminados. Hoje, né, eu sempre sinalizo isso, né, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Mas não sei se vocês viram uma reportagem no Fantástico, que eu acho isso importantíssimo, tá? Eles estavam aí ensaiando, um grupo, eles estavam ensaiando, acho que era uma orquestra, estavam ensaiando, e daí foram 54 pessoas contaminadas. Então, eles não poderiam dizer que seria através de gotícula, porque o número de contaminação foi muito grande. Então, eles estavam achando que talvez poderia, a forma de transmissão, né, do Covid poderia estar sendo através de aerossóis, tá? Então, na nossa via respiratória, isso eu falo para vocês um pouquinho mais lá na frente, né? Quando a gente entra em precaução padrão, então nós temos duas formas de transmissão das vias respiratórias, né, superior, que é gotículas e aerossóis. Gotículas são maiores que 5.000 micras
Então, ela cai muito mais rápido no chão, mas, porém, essas gotículas, conforme a gente fala, ela cai ao chão e ela se espalha, ela se quebra. Já o aerossóis, não aerosol é de desodorante, tá? SPP, que fica ali, é diferente. Então, o nosso é aerossóis. Então, são menores que 5.000 micras e essas partículas, elas ficam muito mais tempo suspensas no ar. Por isso que a disseminação, né? Aquela contaminação dessas 54 pessoas, justamente por conta disso, né? Esses aerossóis ficaram muito tempo suspensas no ar e foram 54 pessoas contaminadas justamente por isso. Mas ainda não tem nada certo, né? Mas se por um acaso vierem confirmar que realmente além de ser por gotícula, for por aerossóis, e nós já temos o contato direto e indireto, tá? Aí o uso da máscara de tecido, máscara simples, elas não vão servir tanto, que o ideal vai ser utilizar aquela máscara PFF2, tá? Que é diferente, tá? É onde a gente acaba utilizando, tá? Forma de transmissão. Então, eu tenho a saída, que pode ser por gotículas, outros fluidos e excreções. Temos a forma de transmissão, que é o contato direto e indireto, através de gotículas, né, aéreas, são aquelas que ficam suspensas. A gotícula, ela cai muito mais rápido, já aerossóis, ele fica muito mais tempo suspenso no ar. Contato direto e indireto, né, a gente pode dizer quem tem o Covid ou que ele está transmitindo aí, uma forma desse contato direto e indireto é através do dinheiro. Eu sempre vou dizer e vou afirmar, não existe, né, precaução perfeita, prevenção perfeita para o Covid, né? Quando eles começaram a falar que a gente teria que espirrar desta forma, tá? Então, você espirra, muitas vezes aquele espirro que você parece que precisa abrir um guarda-chuva. Então, ó, espirrou, o outro cabra vai lá e encosta em você, tu sem querer coça, passa a mão no rosto. Contato indireto ou direto, você acaba pegando, tá? Então, não existe uma precaução realmente aí perfeita. Sempre vou afirmar relacionada a isso, tá? Conseguiram entender o que seria um contato direto ou indireto? Isso sim, eu só não entendi o que é gotícula. Eu só mais ou menos, porque meu celular travou de novo. Fiquei sem sinal. Fernanda, gotícula, eu espirrei. Quando a gente espirra, não sai aquelas gotículas maiores? Que quebra o coração, que alguém espirra para você, porra, bota a mão na boca, né? Assim? Tá? Sim. Aí tem aquelas gotículas maiores que caem na nossa, que a gente, né? Bota no nariz, né? Assim? E tem aquelas que vão ficar suspensas no ar, porque a gente consegue identificar quando as gotículas caem na gente. Então, ela cai mais rápido. E tem aquela que fica mais suspensa no ar. Vou dar um exemplo. Quem nunca espirrou perto da gente, né? Que sai aquele espirro com cheiro de cocô. Putz, tá? Isso aí é o quê? É sinusite, tá? Então, pode ver que aquele odor, ele fica muito mais tempo suspenso no ar. Ali tem a gotícula, o aerossóis também. Fala, Fernanda. No caso, então, essa porta de saída seríamos nós transmitindo. Nós somos a fonte, Fernanda. Entendi. Tá? Contato direto e indireto, né? Que é a forma de transmissão, é aquilo que a gente acaba não tendo controle. Contato direto ou indireto. Foi o que eu disse para vocês, do dinheiro. Por mais que a pessoa esteja em casa, mas ela fala assim, compra um negocinho ali para mim. Aí ela te dá o dinheiro, tu vai lá e compra. Entendeu? Quem garante que aquele dinheiro não está contaminado? Contato direto ou indireto. Entendeu? Porta de banheiro, principalmente torneira, tá? Torneira dos shoppings, né? Agora que está liberado, contato direto e indireto. Lembra que a H1N1, ela justamente foi assim também? Então, você não poderia ficar muito perto, mas ela era por gotículas também, tá? Então, vamos lá. Porta de entrada, que é o trato gastrointestinal, trato urinário, trato respiratório, pele não íntegra e mucosa. A porta de entrada é onde você acabou o quê? Adquirindo aquilo ali. Bactérias, né? Se você não tomar cuidado, ela vai ter aí uma infecção, né, intestinal, trato urinário, que é através de uma sonda, ou muitas das vezes você não faz a limpeza correta, é onde você vai ter vírus ou bactéria. A gente pode pensar também em IST.
trato respiratórios, são as pneumonias, são as sinusites da vida, são o COVID, tá? Pele não íntegra ou mucosa. Então, se você tiver uma lesão, a probabilidade de você desenvolver uma infecção ali é muito maior. Se você não tratar, aí vem aí a bactéria, tá? Hospedeiros suscetíveis, tá? São imunodeprimidos, idoso, RN significa recém-nascido e queimados e cirúrgico, tá? Então, isso acaba tendo o quê? Os hospedeiros são aquelas pessoas, igual o COVID. Qual é a faixa etária, né, que a gente tem para as pessoas para poder estarem contraindo, né, pegando esse COVID? Hoje a gente já consegue identificar que não são mais só os idosos, que não são mais só os imunodeprimidos. Hoje todos nós somos suscetíveis, né, a receber aí, tá ok? A partir do momento que a gente não faz a nossa precaução certinha, tá ok? Professora, o que é imunossuprimido? Alguma coisa assim? Imunossuprimidos são aquelas pessoas com a imunidade baixa, Ah, tá. tá? Tem mais chance de pegar a doença. Tem mais chance de pegar a doença. Mais alguém? Bom, os 5 maiores causadores das infecções, tá? Hospitalares. É aquela que é adquirida aonde mesmo? Não entendi a pergunta. Nem não. Então, vamos lá. Eu tenho uma infecção hospitalar. Aonde essa infecção ela é adquirida? No hospital. No hospital. Depois de hospital. quanto tempo? 48 horas. 48 a 72 48 a horas. 72 horas. Isso. Vou só sinalizar uma coisa para vocês. Coloquei pergunta discursiva na prova. Meia resposta, meio ponto. Infecção hospitalar é aquela que é adquirida, né, entre 48 a 72 horas 72 horas. após o seu período de internação. Deixa eu só desativar o som aqui. Caramba. Após o seu período de Já pensou se a gente coloca só a metade? Oi? Quem falou? Tá desativado, Ellen, se você estiver falando. Josélia, repete o que você tinha falado, porque tava muito som. Eu costumo dizer Professora, eu falei se a gente botar... que meia resposta, se tem meio ponto. Resposta completa, ponto. Então, vamos lá. Eu coloquei uma pergunta para vocês. Discursiva. Espera aí. Vou dar uma... Nossa, tá. Se eu coloquei para vocês assim, vou fazer a pergunta. A infecção hospitalar, aonde ela é adquirida? Claro que a pergunta não vai ser tão assim, óbvia, né? Só para sinalizar. Aí vocês irão escrever. É adquirida dentro do hospital. Aí eu vou responder para vocês. Quanto tempo? Aí você, a minha resposta, meio ponto. A infecção hospitalar, ela é adquirida após o seu tempo, né, de convalescência ou de permanência de 48 até, né, após, né, que é adquirida, né, as infecções hospitalar, 72 horas. Meia resposta, meio ponto. Entenderam? Sim. Tá bom. Sim. Então, vocês me disseram que uma infecção hospitalar é aquela que é adquirida onde mesmo? No hospital. Dentro do hospital, Ah. entre 48 horas e 72 horas. Após a internação. Após essa internação. E uma infecção comunitária? É fora do O hospital. diagnóstico que você recebe assim que chega no hospital. Isso. É Mas, a infecção adquirida fora do hospital. Fora do hospital. excelente. Então, vamos lá. O que seria uma sepsemia? Uma doença generalizada. Falência de todos os Falência de órgãos. todos os órgãos. Infecção generalizada. Falência múltipla de todos os Falência órgãos. múltipla. Isso, uma infecção generalizada, falência de múltiplos órgãos. Aí tá ok,
tá? Isso aí eu consigo entender legal. Mas o que seria mesmo uma antisepsia? Seria a higienização dos Tecidos pacientes. Boa. Utilização do ser humano. É, ser humano, né? Boa, Fernanda. Mas o que seria mesmo uma desgermação? Foi a Cleide que respondeu. Retirada de micro-organismos. Boa. E uma asepsia? Não tô entendendo. Asepsia de objeto. É quando transmite de objeto. Boa. Uma infecção cruzada? Quando passamos a infecção de um para outro. Que é passada de um para outro. Boa. Então, feras, hein? Vão gabaritar minha prova. Claro que a pergunta não é assim, né? Então, vamos lá. Os 5 maiores causadores de uma infecção hospitalar, claro que a gente tem diversos, mas assim a gente acaba priorizando, né, os mais importantes. Vou desativar aqui de novo o vídeo de vocês. Vocês têm que se policiarem, gente. Falou, desativa o vídeo, tá? Senão vai ficar repetitivo eu falando isso toda hora para vocês. Aí quando vocês forem assistir o vídeo, caraca, quanto a professora fala, né? Então, vamos lá. Então, os maiores causadores das infecções hospitalares, o quê? Primordial de tudo, olha aí o que vem em primeiro lugar, a higienização das mãos. A higienização das mãos, ela precisa ser feita, né, seguindo passo a passo e de forma correta, tá? Cateterismo vesical de demora, ela é conhecida como sonda de Foley, tá? Não sei se vocês já viram, mas já viram aquele paciente, né, nas partes íntimas, né, que é introduzida na uretra, e ali é colocado uma sonda aonde o paciente ele acaba urinando, desprezando a diurese dele. Sabe o que eu estou falando? Por que ele entra como maior causador de infecção hospitalar? Né? A nossa uretra e a nossa bexiga, tanto masculina quanto feminina, ela é estéril. A partir do momento em que você não faz de uma forma, né, correta, de uma forma estéril, é aonde você leva, tá, a proliferação de micro-organismo para aquele canal que é o quê? Estéril. Então, você acaba contaminando e é onde vem as infecções hospitalares. A infecção hospitalar, muitas das vezes, é adquirida na hora do banho, porque você acaba utilizando a mesma luva, tá? E com aquela luva de procedimento que é que você dá banho, você vai fazer a higiene, tanto no pênis tentando limpar a glande daquele paciente, ou na uretra daquela mulher, tá? Da vagina, e ali tem o quê? A sua luva que você utilizou para dar banho no paciente, banho no leito, é a mesma luva que você vai utilizar para poder limpar as partes íntimas quando o paciente está com catéter vesical de demora. Então, ali, naquele momento, você está levando o quê? Uma infecção para aquele paciente. O correto, o certo, é retirar aquela luva, tá? Fazer a higienização das mãos, ter um material estéril, que é a luva estéril, para poder estar realizando essa higiene da parte íntima do paciente. Por isso que um dos maiores causadores é a infecção por conta do catéter vesical de demora, tá? Sutura cirúrgica, tá? Então, a sutura cirúrgica, muitas das vezes a gente tem ela com cola, temos ela com ponto, né, com aquelas linhas. Então, quando acaba fazendo essa sutura, a gente também precisa estar utilizando a luva estéril para poder estar fazendo, né, a limpeza na incisão, para poder não estar levando uma proliferação de micro-organismo ali. Então, isso acaba tendo uma infecção, tá? Sistema respiratório. Por que é um dos maiores causadores? Ainda mais se o meu paciente ele tiver em ventilação mecânica. Ele estando em ventilação mecânica, tá? Ele está entubado. Se vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, ele está entubado e precisa aspirar, né? Aquelas vias aéreas. É o que tá. Vou sempre sinalizar para vocês compararem uma coisa na outra. Para o Covid agora, os pacientes mais graves, eles não são submetidos, né? Eles precisam de respiradores, que é os políticos aí sacanearam. Eles não precisam do respirador para poder manter a vias aéreas deles férreas, a ventilação mecânica dele. Então, quando ele está com o tubo, né, na traqueia, tem um acúmulo de secreções ali que ficam ali.
E esse acúmulo de secreções, ela precisa ser aspirada. Quando você é feito de uma forma estéril, quando você faz com a luva de procedimento, você está levando também micro-organismo ali para dentro, porque a luva de procedimento e a luva estéril são duas luvas, né, dois materiais completamente diferentes para procedimentos diferentes. Então, quando você faz com a luva de procedimento, você está levando ali micro-organismo, tá? Acesso venoso periférico e profundo. Acesso venoso periférico são aqueles que vocês veem com acessozinho aqui assim, ó, no dorso, tá? Na braquial, né? Que é no braço, ali no antebraço, na articulação. Quando a gente fala de profundo, são aqueles pacientes que estão com a subclávia, jugular. Então, isso a gente dá como profundo. Toda vez que o paciente está com acesso venoso periférico e a gente for manipular, lembrando que o acesso venoso periférico a gente acaba funcionando, né, com a luva de procedimento porque a gente pega no catéter. Só que a infecção, muitas das vezes, ela ocorre quando ela ultrapassa as 72 horas. Completou 72 horas, aquele acesso, mesmo ele estando pérvio, ele precisa ser o quê? Trocado. Depois o paciente começa a apresentar uma hipertermia, que é a primeira resposta que o corpo dá, né? Lembrando que ele está com antibiótico, está fazendo as medicações, o porquê que ele está tendo essa hipertermia. Muitas das vezes pode ser do acesso, porque ultrapassou o quê? As 72 horas. Tem pacientes que acabam perdendo esse acesso com menos de 72 horas. Mas enquanto estiver pérvio, a gente deixa até 72 horas. Caso contrário, você tira. Só que criança, tá? A gente deixa sempre mais um pouquinho, enquanto tiver pérvio, só que a gente acaba o quê? Observando que a gente acaba utilizando, né, a terminologia como sinais flogísticos. Esses sinais flogísticos, quando o acesso ele começa, né, a apresentar esse processo aí de infecção, em volta começa a ficar o quê? Hiperemiado, avermelhado. Então, avermelhou, né, tem esse processo de hiperemia, a gente precisa retirar esse acesso para não chegar à infecção, tá? Já o profundo, ele todo dia é feito curativo, tanto o turno da manhã quanto o turno da noite. Então, toda vez que for manipular, lembrando que ele é mais profundo, a gente precisa estar utilizando o quê? A luva estéril, máscara, porque o paciente ele conversa, ele pergunta e saem gotículas da nossa boca e pode cair naquele local daquela incisão. É aonde leva as infecções. E orientar os familiares para não ficarem encostando, porque pode levar a uma infecção também, tá? Na NEL, a gente costuma fazer o tempo, tanto tempo, igual tem obra, tanto tempo sem infecção. Na NEL, a gente faz a mesma coisa. Lembrando que são bebês prematuros e a gente... Quando eu operei, o meu acesso eu perdia com 1 dia e meio. Com 1 dia e meio, então, você tinha fragilidade capilar. Dependendo da medicação, então, às vezes dura só uma medicação. Aí é mais fácil pegar um profundo do que ficar furando o tempo todo, né? A gente acaba fazendo dessa forma. Com 1 dia e meio já perdia. Nossa Senhora. Tá? Então, a gente acaba pegando um profundo que aí facilita, tá? A criança, né, o neonato, por ele ser prematuro, tá? Então, a probabilidade dele desenvolver infecção seria muito maior. Então, a gente pega o profundo para poder ficar mais fácil. E ele também quase não tem veia, né? Então, a gente pegando um acesso mais profundo facilita. E lá a gente trabalha dessa forma, tantos dias sem infecção. E tudo é anotado, tá? É muito importante isso. Tá rápido? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vamos que vamos. Agora a gente começa a partir para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. O que é isso, né? Ela é conhecida como CCIH. Essa CCIH é ela que prevê, né, as possíveis complicações. Então, vamos lá. Quando a comissão, né, de infecção hospitalar ela ver um problema dentro da sua unidade hospitalar, a função dela é colocar protocolos, a função dela é diminuir a disseminação,
A função dela é orientar os profissionais passo a passo do que ele tem que fazer. Toda unidade hospitalar, né, se tem uma comissão de infecção hospitalar, tá? Todos os hospitais, tá bom? Então, vamos lá. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é responsável por uma série de medidas, como o incentivo correto da higienização das mãos dos profissionais e da saúde, controle de uso de máscara, de uso de antimicrobianos, tá? Fiscalização da limpeza e mais a desinfecção de artigos, tá? Em superfície. Exemplo clássico, não sei se vocês prestaram atenção, passava o tempo todo também no jornal. Quanto tempo você deve estar utilizando a sua máscara? A cada 2 horas, você precisa, né, ou lavar ou desprezar. Se for de tecido, você lava. Se for descartável, você joga fora, né? A descartável que a gente fala é essa, que ela é conhecida como cirúrgica ou máscara simples, tá? Então, a cada 2 horas, você acaba desprezando essa máscara. Por que a Comissão de Infecção Hospitalar, ela determina desta forma? Para poder evitar a disseminação. O fluxo, né? Vai depender de cada unidade. O fluxo de atendimento que a gente tem na emergência, o fluxo está muito intenso a cada 2 horas. O fluxo não é tão intenso assim a cada 4 horas. Então, é ela que determina em quanto tempo você vai estar trocando aquela máscara. Em quanto tempo, né, a CCIH ela conseguiu identificar que a forma de transmissão de infecção hospitalar é através do quê? Da higienização das mãos, quando o profissional ele não faz de forma correta. Então, ele acaba contaminando um paciente para o outro. Você utiliza a luva em um paciente e utiliza a mesma luva no outro paciente, é onde você vai ter a infecção cruzada. Então, a CCIH ela chega justamente para isso, para fazer o quê? Nos padronizar, para a gente fazer de forma certinha, para poder evitar essa disseminação de um paciente para o outro, ou até mesmo de um profissional. Conseguir entender a importância da CCIH dentro de uma unidade hospitalar, ela prevê, né? Acaba prevenindo aí as possíveis complicações dentro de uma unidade hospitalar. Foi? Sim, não, talvez? Eu entendi, professora. Então, vamos lá. Eu preciso, por como eu não estou vendo vocês em sala de aula, né? Eu sempre vou perguntar, ter esse feedback de vocês, tá bom? Ai, gente, eu consigo dar aula, mas é muito chata a aula assim. Mas vamos lá, vamos que vamos, a gente consegue. Então, vamos lá. Essa comissão deve, tá? Desenvolver ações na busca ativa de infecções hospitalares. Então, ela vai ali, ó, igual uma mosquinha de padaria, tentar buscar o foco da onde é que está vindo essa infecção e como foi causada essa infecção. Avaliar e orientar as técnicas dos procedimentos invasivos. Então, vamos lá. Antes, a gente pegava um acesso profundo, né? Só com a luva estéreo, não usava máscara, não usava campo. Então, se estava tendo muita infecção através do acesso venoso profundo, o que estava faltando ali? Máscara, porque você conversa, então as gotículas caem. Campo, porque seus dedos, a ponta dos seus dedos, ela pode encostar na pele do paciente. A pele do paciente não é estéril. Então, ali pode levar a infecção através dos procedimentos invasivos. Curativos. Os curativos, eles são realizados de forma o quê? Estéreo, tá? Só quando a gente começar lá em lesão por pressão estágio 1, a gente acaba não utilizando a luva estéreo, porque não tem porta de entrada. Já o estágio 2 ou categoria 2, já tem uma porta de entrada. Quando se tem porta de entrada no tecido, a gente precisa usar máscara, a gente precisa usar luva estéreo. Então, a Comissão de Infecção Hospitalar, CCIH, ela vem justamente para isso, para nos orientar. Participar da equipe de padronização de medicamentos. Você precisa usar touca, precisa usar óculos, precisa usar máscara, precisa usar capote, precisa usar luva. Por que isso?
quando você acaba, né? A gente fala que é reconstituindo. A diluição é quando a gente coloca direto no paciente a medicação. A reconstituição, a gente pega o frasco, que é um pó linfolizado. Quem nunca tomou uma Bezetacil na vida ou resolveu tomar por conta própria, que é aquele pozinho linfolizado, e você acaba pegando uma ampolinha de água destilada, coloca ali dentro. Aquilo ali que você está fazendo é uma reconstituição. A diluição é quando você já coloca no paciente. Então, quando você fica inalando aquilo ali sem a máscara, e fora que aquelas gotículas, né, ela pode, né, pegar nos seus olhos, e você fica inalando, né, aquele cheiro de medicação, quando você for estar utilizando aquela medicação que você faz tanta reconstituição, que é o antibiótico, o seu organismo ele já está o quê? Resistente àquele antibiótico. Por isso que toda vez que vai se fazer a reconstituição de uma medicação, a gente precisa estar todo o quê? Paramentada. Touca, óculos, máscara, luva e capote. Justamente para isso, para você não ficar resistente a determinado antibiótico, tá? Prevenir o controle de infecção hospitalar. Qual é uma das formas que a gente consegue evitar a infecção hospitalar mesmo? Pode ser um de cada vez, tá? Eu não esquento a cabeça, não. Higienizar as mãos. Higienizar as mãos, tá? Perfeito, tá? A outra. Controle de limpeza de caixa d'água, tá? Muitas das vezes a gente não sabe, né? Que às vezes está dentro de um hospital e um acaba desenvolvendo uma diarreia, alguma outra coisa. Então, a caixa d'água, né? Ela também é fiscalizada justamente por isso, porque a água pode estar contaminada, então acaba se fazendo também esse controle, tá? O controle de uso de antibiótico também. Quando eu faço muito tempo, né, o uso de antibiótico, o paciente ele faz uso de um determinado antibiótico por muito tempo, ele pode pegar o quê? A resistência. Quando ele precisar daquela medicação, não vai surtir efeito, porque aquela bactéria ela está resistente àquela medicação, e é onde se tem o quê? A bactéria multiresistente, paciente entra em sepsemia. Então, a CCIH ela vem como controle também, porque que o paciente está fazendo uso de uma medicação por muito tempo. E a gente sabe que o uso de antibiótico aí, a gente chega no máximo até 14 dias. Usou até 14 dias, acaba se entrando numa outra classe, né? Numa outra geração de antibiótico, tá? Justamente por isso, para não pegar resistência, tá ok? Alguma dúvida? Dívida? Sempre, né? Dívida muitas. Muitas? Nem fala. Nem fala, nem toca nesse assunto, gente. Nem fala, né? Nem fala. Estamos preparadas para essa conversa. Então vamos Isso lá. aí. Fala não, que já recebi o boleto do curso para pagar. Vamos ter que dobrar, hein? Quando a gente arranjar emprego, vamos ter que trabalhar uns 3 ou 4 hospital só para pagar a dívida. Eliezer, tá vindo para você que você falando uma vez. Olha a filha dele falando, a Bessa, né? Minha filha, é difícil aqui. Meu Deus, é porque minha internet estava muito ruim. Gente. Então vamos lá. Essa comissão... Oi, princesa! Olha lá. Não tô nem vendo. Oi, menino. Olha só. Muito linda, muito linda. Boa noite. O nosso tempo, ele vai acabar de novo, tá? Então, a gente vai dar aquele intervalozinho de 10 minutinhos e a gente volta. Eu já tô em casa. Ele vai desligar na nossa cara, porque eu falo que esse Zoom, ele é mal educado, tá? Não tem jeito. Tá? Então, assim, se desligarem, vocês já sabem, tá? É o Zoom que desligou sem pedir licença. Então, vamos lá. Aqui não! Essa comissão ainda deve implementar e manter o sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares.